Olá, tudo bem? Você vai ver agora a entrevista de Marco Aurélio Carvalho. Marco Aurélio Carvalho é advogado, criminalista, é um dos fundadores do grupo Prerrogativas e esteve com o Lula visitou o Lula, né, durante os 580 dias da prisão injusta e esteve com o Lula no Sindicato dos Metalúrgicos, quando o ex-presidente se concentrou lá com amigos e militantes para depois se apresentar à Polícia Federal. O Marco Aurélio fala dos bastidores desses dias tensos. A íntegra da entrevista você vê agora, a entrevista que foi concedida no escritório dele em São Paulo. Muito obrigado pela audiência que vocês deram ao documentário 580 Dias, estão dando ao documentário 580 Dias, e convido agora para ver esta entrevista de Marco Aurélio Carvalho na íntegra. Marco Aurélio Carvalho, que é advogado, fundador do grupo Prerrogativas, uma das pessoas mais próximas do Lula hoje, e que acompanhou todo esse processo. Como você soube e qual foi o seu sentimento quando a prisão do Lula foi decretada? Olha, eu sempre acreditei, Joaquim, que essa prisão não ia ocorrer. Né? Na verdade, eu acho que eu fui convencido pelos fatos de que isso era inevitável, né? Mas eu não queria acreditar como militante e como advogado. Claro, como militante, porque eu sabia da profunda injustiça da qual o ex-presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores estavam sendo vítimas, né? Eram alvos preferenciais da instrumentalização do nosso sistema de justiça com objetivos políticos e eleitorais. Mas como advogado, eu realmente não podia acreditar naquilo. Porque eu li o processo e nós sabíamos que a gente estava diante de uma farsa. É um processo que começou pelo fim, né? Como diz o jurista Lênio Streck, o juiz atirou a flecha e depois pintou o alvo. Começou pela condenação. O objetivo era condenar o ex-presidente Lula para tirá-lo das eleições presidenciais, para as quais ele era franco favorito em 2018. O objetivo era criminalizar um projeto político. O objetivo era invisibilizar um legado político que tirou da miséria milhares de famílias brasileiras. Então, como militante, como operador do direito, eu realmente não podia acreditar naquilo. Eu acreditava e acredito ainda, assim como o presidente, e essa foi uma das lições que ele deixou para os advogados, e acho que para os cidadãos brasileiros de modo geral, eu sempre acreditei nas instituições. Então eu imaginava que aquela injustiça em algum momento ia ser reparada. Eu imaginava que o Supremo Tribunal Federal, antes da prisão, fosse provocar algum tipo de intervenção de correção de rumos. O próprio TRF da 4ª Região, que agiu de forma, digamos, absolutamente conivente e simetricamente muito parecida ao próprio Moro, né? É conivente, é corresponsável com esse absurdo todo. Mas a gente imaginava, eu imaginava, e a comunidade jurídica de um modo geral, que aquilo não fosse acontecer. Era mais do que um desejo, o desejo militante de que não acontecesse, mas a crença sincera de um operador de direito, de alguém que dedicou a vida, nos últimos 20 e poucos anos, da vida profissional, a estudar ciência jurídica. Então nós estávamos diante de uma farsa e aquilo era muito óbvio. Tanto é verdade que o ex-presidente Lula foi condenado por uma construção absolutamente retórica e inovadora, né, no meio jurídico, dos chamados atos de ofício indeterminado. O que são atos de ofício indeterminados? Né? Nem o próprio juiz criminoso que condenou o ex-presidente Lula sabia explicar. Ele precisava condenar o ex-presidente Lula e o processo começou pelo fim. O resultado era a condenação. Era isso que, evidentemente, o Moro queria, e o Deltan e toda a força-tarefa, e a partir daí eles construíram um processo para tentar legitimar essa farsa. Começou pelo fim. Mas como foi o ato? Alguém ligou para você, você ouviu pelo rádio, viu pela televisão, decretou a prisão? Nós, pelo grupo Prerrogativas, já estávamos acompanhando esse processo, né? A gente acompanhou desde o início a Lava Jato. O Prerrogativas nasce em 2014 como, digamos, uma resposta ao avanço do chamado ativismo judicial, que de um lado é a judicialização da política e de outro é a politização do judiciário. Nós ficamos muito preocupados quando o Aécio Neves, após perder as eleições, ocupou a tribuna do Senado e num clima de ódio acabou, na verdade, atentando contra as instituições e questionando o resultado e a credibilidade do nosso sistema eleitoral. Então a gente achou que precisava se organizar. A partir daí a gente começou a acompanhar de perto a Lava Jato e denunciamos os desmandos da Lava Jato desde o primeiro momento. Então, nós imaginávamos que a intenção
dessa turma toda, de fato, era prender o ex-presidente Lula e criminalizar o projeto político que ele titulariza. Nós não tínhamos dúvida que era esse o objetivo, mas a gente tinha uma crença sincera de que ele não ia ser preso. Mas nós acompanhamos os julgamentos, né? Quando veio aquela sentença esdrúxula, né, do ex-juiz Sérgio Moro, esse juiz criminoso, que teve a ousadia de depois servir o presidente que ajudou a eleger na condição de ministro da Justiça, enquanto aguardava, né, o prometido cargo de ministro supremo, quando veio aquela sentença, a gente ainda nutria a esperança, com base, inclusive, na experiência de cada um na área profissional, né, que abraçou, mas a gente nutria a esperança de que aquilo passaria por uma correção de rumos. Infelizmente, quando teve a decretação da prisão e naquele final de semana a gente se alojou no sindicato, nós sentimos que era inevitável que realmente o desfecho fosse aquele, né, que acabou sendo, né, infelizmente. Você estava na hora, ou naqueles dias, com o Sigmaringa Seixas, que é o irmão do, assim, o irmão do Lula, ou tem esse papel de irmão do Lula? O Sigmaringa era como se fosse um segundo pai para mim, tenho muito carinho, um respeito profundo por ele, um brasileiro da maior qualidade, né? Advogado de preso político, constituinte, e era realmente um irmão para o presidente Lula, né? Era um sentimento recíproco de carinho e de respeito profundo, né? Sigmaringa veio para São Paulo, dormiu, enfim, na minha casa, naquele final de semana, e nós saímos do sindicato no sábado, chegamos cedo no sábado, saímos às 3 da manhã e voltamos juntos às 5h15. Ele praticamente não dormiu, tomou um banho e comeu alguma coisa para dizer que tinha comido, né? E saiu de lá e foi, infelizmente, entregar ao ex-presidente Lula para o cárcere político para o qual ele foi levado, né, de forma absolutamente criminosa por esse juiz bandido, né? E ele acompanhou o Dr. Cristiano Zanin, que fez um trabalho belíssimo, né, à frente da defesa técnica do ex-presidente, e foi, enfim, até a Curitiba e abriu, digamos assim, a sala onde o presidente foi colocado, né? Inclusive, e quando ele voltou a São Paulo, ele me confidenciou que ele quis ajudar o presidente Lula a fazer a cama naquela primeira noite, né, desse martírio de longos 580 dias. E o presidente até brincou com ele, disse, olha, eu sei fazer a minha própria cama, agora cá entre nós, se eu não fizer hoje, o que vai adiantar, porque eu vou ter que fazer todos os outros dias e pelo jeito isso vai demorar, né? Brincou com ele, né? O presidente nunca perdeu a capacidade, enfim, de dialogar com humor e com afeto, né? É uma liderança realmente muito singular, né? E o Sig, Joaquim, ele voltou várias vezes ao Paraná e ele voltava para São Paulo cabisbaixo. Realmente a prisão do Lula foi um dos componentes decisivos para a morte do Sigmaringa. Eu não tenho a menor dúvida, porque eu convivi muito com ele, conhecia profundamente o Sig, e ele conta que nas visitas que ele fazia para o presidente, ele levava uma bronca, que o presidente dizia para ele, o Sig, não abaixa a cabeça, se você vier aqui para chorar, eu não quero que você venha mais, levanta a cabeça, nós vamos sair dessa, você tem que acreditar, eu estou bem. Então o presidente Lula ainda confortava, né, o Sigmaringa recorrentemente, né, não só o Sigmaringa, mas também as lideranças políticas que o visitavam quando sucumbiam à tristeza daqueles dias que foram tenebrosos para o país, para o PT, para a democracia e para as instituições, né? O Sigmaringa ficou na sua casa naqueles dias da decretação da prisão, não ficou? Sim, ele vinha para São Paulo e ele ficava, né, recorrentemente na minha casa, a gente tinha realmente uma relação muito próxima e ele realmente nos conformava, né? O Sigmaringa, ele dizia, olha, o país vai ter que compreender o que está acontecendo, não é possível, eu conheço a história, como é que estão prendendo o Lula, ele não se conformou. Ele chegava a ranger os dentes, o rosto ficava vermelho, ele ficava nervoso, ele era uma pessoa muito dócil, muito calma, e a partir daí nós viemos a conhecer um outro Sigmaringa, que nenhum amigo conseguia reconhecer. Não era o Sigmaringa com quem a gente tinha convivido durante muitos anos. Para você ter uma ideia, Joaquim, uma das últimas visitas que eu fiz para o Sig, já no hospital, porque ele estava tratando de uma pré-leucemia, ele já não falava com muita dificuldade, ele tinha episódios, na verdade, de confusão mental por conta dos remédios que ele tomava, então ele tinha uma semiconsciência. E ele sempre perguntava do presidente Lula. E no dia que ele morreu, uma das últimas visitas que ele recebeu foi do Greenhalgh, depois eu entrei, antes da família, enfim, né, estávamos todos ali, e ele perguntou para mim, e o companheiro? Porque ele sempre brincava, né, e o companheiro? E você acha que ele vai sair dessa? Tem que tirar o Lula dessa? Como é que ele está? Então, isso me marcou profundamente. Isso, eu estou dizendo, isso aconteceu há horas do falecimento dele,
já na UTI, num estado extremamente grave. Ele acorda, levanta os olhos, me vê e a primeira pergunta que ele faz é essa, já com dificuldade de falar, eu falo para ele se acalmar, né, e ali eu contei uma mentira, né, essas que a gente pode perdoar, né, para tentar de alguma forma empolgar um amigo querido, né, e eu disse para ele que aquilo estava próximo de resolver, que tinha uma novidade, mas que depois a gente conversava, não tinha novidade nenhuma naquele momento, né. A preocupação dele, prestes a morrer, muita gravidade, ele estava preocupado com o Lula. Ele permaneceu durante todo o tratamento preocupado com o Lula. Ele tinha uma relação muito próxima com o Lula, muito próxima, de amigo, toda a vida. O Sig foi um advogado de preso político, foi, enfim, deputado constituinte, foi para o PT pelas mãos do Lula, ele era do PSDB, foi um dos fundadores do PSDB, e foi para o PT, o Lula até brinca contando essa história. Um dia ele chegou e falou, poxa, você tem mais fidelidade ao PT do que muito petista. Você vota com a gente em absolutamente tudo. E o PT, mesmo com centralismo democrático, vez ou outra tem uma dissidência, né, em votações importantes. O que você está fazendo no PSDB? Então ele foi para o PT pelas mãos do Lula, né, e era um amigo de todas as horas do ex-presidente Lula, visitava a Granja do Torto, jogava futebol, era um amigo da família do presidente Lula. E ele sofreu, Joaquim, como cidadão, como militante, como amigo, mas como advogado, que é um pouco também o meu sofrimento e o sofrimento dos operadores do direito no campo progressista. Nós sempre acreditamos nas instituições. Então a gente não podia, de fato, acreditar que aquilo fosse acontecer. O presidente Lula já estava convencido, enfim, de que realmente seria levado para Curitiba, mas nós resistimos. Nós chegamos a dizer isso no sindicato para o presidente, que a gente acreditava que em algum momento poderia haver uma reversão, né? E o Sig acreditava profundamente nisso, né? Ele só deixou de acreditar nisso quando ele foi nomeado junto com a presidenta Gleisi, pelo presidente Lula, ao lado do Vadir Damusa e do Emídio, para montar, na verdade, uma equipe para dialogar com a Polícia Federal e para discutir as condições da entrega do ex-presidente Lula, né? Então aí, realmente, ele levou um susto e ele percebeu que a coisa era séria, né? Mas um democrata que lutou com a vida pelas instituições, contra a ditadura militar, realmente não podia acreditar que o Brasil, né, vivendo supostamente numa democracia, ia permitir que aquilo acontecesse para uma liderança política da envergadura, do tamanho e da dignidade do ex-presidente Lula. Né? O Sigmaringa Seixas, que é filho de ministro, né, do Superior Tribunal. Na verdade, ele era um dos maiores advogados, né, o Sigmão, né, que a gente chama de Sigmaringa pai. Ele não chegou a ser ministro, ele foi procurador ainda em Niterói, e depois ele foi um dos maiores tribunos. Ele tem uma prima que é juíza, né, a Gilda, tem alguns outros integrantes da família que são do judiciário. Aliás, ele próprio foi convidado pelo presidente Lula, e tinha sido convidado também pelo Fernando Henrique para integrar o Supremo Tribunal Federal e nunca quis. Nunca quis. Então, o Sigmaringa Filho. O Sigmaringa filho. Mas o pai era uma figura muito conhecida, foi perseguido, enfim, né, pela ditadura, enfim, e o filho seguiu o exemplo. Mas era um dos melhores amigos do presidente Lula, tanto que dizem os mais próximos que um dos momentos mais tristes do ex-presidente Lula, que se somaram àquele momento absolutamente infame, né, indescritível da perda do neto, mas um dos momentos mais tristes foi a perda desse amigo e também a perda do irmão. Inclusive, o presidente Lula, através da competente defesa técnica, né, coordenada pelo Cristiano Zanin, doutor Cristiano Zanin, que merece o nosso reconhecimento e aplauso pelo belíssimo trabalho que fez, o presidente Lula pediu autorização da Justiça para comparecer ao velório do ex-presidente Lula. E não conseguiu essa autorização, mandou uma carta que foi lida por uma liderança política do PT de Brasília, né? Um deputado distrital, Chico Vigilante, que era muito próximo do Sig, e quem levou a carta foi a nossa presidenta Gleisi, que foi representar o PT no enterro do Sigmaringa. Foram momentos muito tristes. Agora, ele, não tem a menor dúvida, ele mudou a partir do episódio da prisão, e isso foi decisivo na piora do estado clínico dele, né? Eu não tenho a menor dúvida. O Sigmaringa foi um dos responsáveis pelo projeto Tortura Nunca Mais. Junto com o Greenhalgh, o Sigmaringa fizeram toda uma estratégia para tirar cópias. Era o Sigmaringa que pegava os processos, e tinha um jovem que eu já entrevistei, um menino de 16 ou 17 anos, que ficava de madrugada, de noite, tirando as cópias, para poder tirar todas as cópias. Ele pedia vistas, né, daqueles processos e tirava. Enfim, ele teve uma luta muito grande para documentar tudo isso, sabendo do abuso, da violência que foi a ditadura militar no Brasil. De alguma maneira, ele fazia comentários, Sigmaringa Seixas,
comparava o episódio da Lava Jato à da ditadura, ou ele dizia que a Lava Jato era uma violência institucional? Você tem algum diálogo? Sim, eu tive vários diálogos com ele sobre isso. Ele, inclusive, é o inspirador do Grupo Prerrogativas, né? Até hoje a gente segue, desde o primeiro dia, com a foto dele. Ele, à época, inclusive, me repreendeu por conta dessa homenagem, estava vivo e uma pessoa desprovida de vaidade, uma dessas poucas pessoas que a gente conhece, evoluída espiritualmente, me repreendeu porque era a foto dele que estava no grupo e que continua, e vai continuar por toda a nossa existência, evidentemente. E ele fez um alerta desde o começo que esse ativismo judicial tinha paralelos muito parecidos, né? A destruição dos chamados, entre aspas, inimigos de ocasião, ela é um processo muito parecido. A destruição física, a destruição das famílias, a destruição das reputações. O processo é muito semelhante, é muito semelhante. É o mesmo modus operandi. Claro, com a legitimidade de um processo, com a legitimidade de uma suposta isenção de um sistema de justiça que está contaminado pela instrumentalização política. Na ditadura militar, evidentemente, você não precisava disfarçar nada, né? Agora, na suposta democracia em que todos nós estamos vivendo, a mudança é bastante, enfim, simbólica nesse sentido, né? O processo é uma farsa para legitimar determinada estratégia que tem objetivo político e eleitoral. Mas ele sempre fez paralelos. Sempre fez paralelos. E ele estava muito preocupado, em especial, com a ação messiânica de alguns integrantes do Ministério Público. Ele dizia para mim, Joaquim, que ele não conseguia compreender como é que o próprio Ministério Público não estava entendendo esse processo. Ele dizia, a grande vítima desse processo é o Ministério Público, que vai perder credibilidade, que vai perder todo o amparo que tem na sociedade, né, civil, evidentemente, e isso não vai demorar. Ele denunciava isso, ele denunciou desde o início, inclusive relembrando que ele, Genuíno e outras lideranças políticas do campo progressista foram responsáveis na Constituinte para dar para o Ministério Público o tamanho que o Ministério Público tem hoje. Esse desenho na Constituinte foi feito por eles, que acabaram depois sendo vítimas, enfim, né, desse Ministério Público instrumentalizado que a gente conhece e que está aí, né? Então ele estabelecia parâmetros e fazia isso com recorrência para mim e para outros colegas. Ele estava muito, muito, muito preocupado. Mas realmente a prisão do presidente Lula foi o ápice, porque ele conhecia a vida do presidente Lula profundamente, ele conhecia a história, enfim, né, das acusações, e ele não acreditava, como brasileiro, como democrata, com mais de 70 anos de idade, que ele pudesse, de alguma forma, estar vivendo o que ele estava vivendo, né? Então, para ele foi uma dor muito grande, entregar o ex-presidente Lula, né, entrar naquela sala onde o presidente Lula permaneceu por 580 dias, né? Ele não se conformou. E até o final da vida, a preocupação dele era realmente com a saúde, com a integridade e com a liberdade do presidente Lula, né? Você chegou a conversar com o ex-presidente Lula no sindicato, quando ele estava lá? Sim, conversei com ele. Conversei com ele várias vezes ali. Foram 2 longos e exaustivos dias, né? Nós chegamos cedo, assim que o presidente Lula chegou, voltamos para dormir, mas nem conseguimos dormir, porque chegamos em casa às 3 horas da manhã, e depois eu retornei consigo às 5h15. Consegui pelo menos fazer um lanche, levei ele o carro clandestinamente, porque ele não queria, para que ele pudesse durante o dia se alimentar se tivesse fome. Mas depois, infelizmente, ele acabou indo para Curitiba e não teve a oportunidade de levar o lanche, porque ele não tinha ainda comido durante o dia. Ele até me deu uma bronca, porque ele era muito bem-humorado, mas me dava uma bronca com esse gesto de carinho. Ele recebia o gesto de carinho, mas dava uma bronca. Mas, enfim, o presidente Lula passou por todas as salas do sindicato. O sindicato é um espaço realmente muito interessante e a organização foi muito peculiar. Então, numa determinada sala estavam advogados, operadores do direito, ministros, desembargadores, aliás, aposentados, juízes, até a presença da Kenarik foi algo que me provocou uma profunda emoção. Ela era desembargadora em exercício, teve a coragem e a ousadia de ir até o sindicato. E nas outras salas nós tínhamos representantes de sindicatos, de categorias profissionais, lideranças políticas, a bancada do PT, a bancada do PSOL, a bancada do PCdoB. Ele passou em todas as salas. E na nossa sala, a sala dos advogados, ele teve 2 ou 3 vezes e ouviu de todo mundo que aquilo ia passar, que aquilo era um absurdo, que provavelmente em uma semana a situação ia ser revertida. Todo mundo acreditava nisso. Não porque queria acreditar como militante, como brasileiro, como cidadão, mas porque acreditava como operador do direito. Acreditava como operador do direito que realmente aquilo não ia perdurar, aquela injustiça ia ser reparada até para o bem do nosso próprio sistema de justiça, né? E ele passou em todos os lugares e assim,
com desprendimento. Ele tinha uma capacidade, mesmo diante daquela agressão iminente, ele ia se entregar em algumas horas, ele tinha a capacidade de ouvir e escutar as pessoas. Isso é uma coisa realmente para poucos. Geralmente você ouve e não escuta, quando escuta não ouve. E com você ele chegou a falar alguma coisa? Falou, ele perguntou, na verdade, qual era o meu diagnóstico, né? E eu disse para ele, talvez com ingenuidade, mas também contaminado por um desejo e por uma crença de um operador de direito, que eu achava que aquilo ia ser revertido nas ADCs que discutiam a presunção de inocência. Aliás, o que de fato aconteceu. Só que eu não imaginava que nós teríamos tantos dias de intervalo, 580 dias, entre essa minha fala com ele e o julgamento nas ADCs. O que tirou o ex-presidente Lula da prisão foi, de fato, o julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade, 43, 44 e 54, que discutiam a presunção de inocência. Então, a minha fala, guardadas as devidas proporções, olhando agora no tempo, né, engenheiro de obra pronta, ela estava correta, só que ela veio com atraso de 580 dias. Talvez a falta de malícia, a ingenuidade, talvez o desejo militante de não acreditar que aquilo pudesse perdurar, me fez, na verdade, dizer para ele que eu achava que aquilo ia acabar em algumas horas, né? Mas a sabedoria dele, ele olhou desconfiado, como se dissesse, vamos aguardar, né? Eu vou até comentar, dialogar esse dia, no dia do julgamento do habeas corpus, que foi 1 ou 2 dias antes, eu estava em Brasília, e eu vi um tweet e eu estava conversando com o ministro Marco Aurélio, com fonte que ele foi voto vencido, e eu estava voltando do avião, era de noite, ele pediu para eu ligar, o assessor dele falou, fala para me ligar a tal hora. E eu até perguntei para ele, na ocasião, quando eu estava voltando, estava entrevistando, fazendo perguntas, sabendo que ele tinha sido voto vencido, e eu perguntei, eu li um tweet da Márcia Tiburi pedindo que ele tomasse alguma providência. Aí eu perguntei para ele se aquilo era possível. E ele comentou que o que estava ocorrendo era um absurdo, porque era aquilo que estava se rasgando a carta constitucional, mas que ele não tinha um remédio jurídico para tomar nenhuma decisão sozinho. Ele falou, eu até quero, mas como é que eu posso fazer isso? Isso eu sou testemunha disso. Não tenho o que fazer de ofício, não tenho. Como você vai tomar uma decisão nesse sentido? Então o que eu quero dizer é que houve, a partir até dessa conversa que eu estou te falando, e houve dentro do Supremo Tribunal Federal uma pressão muito grande para que as ADCs fossem votadas. O relator era o Marco Aurélio, ele já tinha entregue. Ele deu uma liminar. Você sabe que aquela liminar no final que ele deu mandando isso, todo mundo. E que, na verdade, eu tive a oportunidade, Joaquim, fui eu que despachei com ele. Eu e mais alguns advogados do Grupo Prerrogativas estávamos acompanhados de um belo defensor público, que, inclusive o Pedro Carriello, demonstrou o prejuízo que isso poderia provocar para outros cidadãos inocentes. E era mais ou menos 8h30 da noite, nós saímos da sala dele, ele disse, eu vou resolver isso, até amanhã essa situação está resolvida. Não disse para que lado ele ia, mas nós conhecemos a posição dele. Ele tomou uma decisão, ele deu a liminar, que depois foi cassada pelo presidente do Supremo, né? Mas ele chegou a ter a coragem de dar a liminar, o que poderia ter interrompido parte do sofrimento. Porque a liberdade de um cidadão, ela nunca pode ser restituída. Essa que é a grande maldade dessa discussão. Se existe a dúvida e o sujeito não oferece risco à sociedade, por que é que eu vou prender? Porque o que a Constituição Federal ela titulariza como os bens mais importantes? A vida e a liberdade. E aí, é claro, outros tantos se somam. Mas a vida e a liberdade. Nesse caso em especial, se ela titulariza como um bem da maior importância a liberdade, ela tem que preservar a liberdade. Se o sujeito não oferece risco à sociedade, e se tem uma possibilidade da sentença ser revertida e dele ser considerado inocente por conta de uma farsa, de uma injustiça, ou de qualquer que seja o aspecto de natureza processual ou até meritório, por que é que eu vou manter o sujeito preso? Já que eu não posso restituir esse bem que eu estou tutelando com prioridade. Não tem sentido. Então a nossa tese é, mantenha o sujeito livre, se ele não oferecer risco, porque oferecendo risco tem remédio jurídico para isso, a própria legislação diz que o sujeito tem que ficar preso, até que, enfim, haja uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Então não tem sentido. O presidente Lula foi vítima de uma grande agressão. A parcialidade não foi só a parcialidade desse juiz criminoso,
né, que hoje é candidato, enfim, a sei lá o que, né? Já usou ser candidato a presidente da República, a senador, agora está se contentando, ao que parece, a ser deputado federal. Mas é uma questão de tempo para recuar e acho que ele vai acabar parando na Assembleia Legislativa do Paraná, porque ele vai ter que concorrer, se for deputado federal, com o Deltan, que era consorciado com ele aí nesses objetivos criminosos, né? Nós sabemos disso, enfim, e sempre soubemos, né, desde o início. Mas o fato é o seguinte, outros atores do sistema de justiça agiram de forma deliberada, de forma conivente, alguns outros tantos com omissão, que é ação negativa, para obter esse resultado. Veja o caso do julgamento do HC do ex-presidente Lula. O HC foi submetido à segunda turma, que tinha uma posição, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, pacífica em relação a esse tema. Todos aqueles que caíam na segunda turma eram soltos. E podiam permanecer soltos até julgamento definitivo. Todos. Sabendo disso, o ministro relator daquele HC, ministro Fachin, afeta artificialmente o plenário, pega um subterfúgio, uma rota, um caminho alternativo, foge do pedágio e joga esse caso para o plenário. E, segundo dizem, conversa com a ministra Rosa, que desenvolve a tese, curiosa no mínimo, da tal colegialidade e que dá o voto decisivo para manter o ex-presidente Lula, porque entendia que aquele caso não tinha repercussão geral e que ia esperar o tema das ADC ser enfrentado. A partir daí vem um tweet de um general, a pressão de diversos setores, inclusive da própria imprensa, que participou de forma decisiva desse processo todo e que ainda não fez uma autocrítica. E aí o presidente é mantido durante dias. E é claro que nós fizemos uma contrapressão. E o presidente Toffoli, depois de muito tempo, pautou essa matéria. Nós despachamos com a ministra Carmen Lúcia. E ela própria não teve, digamos, com delicadeza, mas falando a verdade, quem fala a verdade não merece castigo, ela não teve, talvez, a coragem necessária para pautar aquela matéria. Pressionada pela Globo, pressionada, enfim, por outros atores políticos, ela não pautou a discussão das ADCs e, enfim, na minha humilde avaliação, saiu menor desse processo e da presidência do Supremo Tribunal Federal, né? Porque a ADC já estava lá antes da prisão do Lula, antes da condenação do Lula, que foi em janeiro. E foi em dezembro, já estava lá, quando o Marco Aurélio entregou em dezembro. Ele mesmo diz isso. Foi antes da prisão do Lula. Só que houve uma reunião e ela foi perguntada na imprensa, pela imprensa, se ela pautaria, porque já se sabia que se pautasse, o Lula não seria preso. E ela não pautou. E ela não pautou e ela disse que não pautaria em função de uma pessoa de A ou B, etc. Ela não... E não era essa a questão. Aí que tá, a retórica te leva para um outro caminho de acordo com o interesse do emissor, né, da mensagem. Bom, não vou pautar por interesse de um ou de outro. Mas não tinha que pautar por interesse de um ou de outro. Tinha que pautar pelo interesse de todos. E milhares de brasileiros estavam submetidos a essa regra que ficou pendente de julgamento durante anos, com o único objetivo de evitar que o ex-presidente Lula saísse dessa prisão política para a qual ele foi levado. Agora, a justiça seja feita. Fiz aqui o reconhecimento dessa omissão da então presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, mas ela pelo menos teve, num ato de autocrítica, ao conhecer os episódios da chamada Vaza Jato, a integridade de revisar os seus posicionamentos e muito corajosamente votou pela parcialidade, suspeição e incompetência desse juiz criminoso, desse juiz bandido, o juiz Sérgio Moro, né? Então ela teve a integridade de fazer isso, e aqui eu quero reconhecer e aplaudir esse gesto, né? A vida de todo mundo é um filme, né? Não é? Tem movimento, as pessoas erram, têm oportunidade de reparar ou não seus erros, mas a gente não pode analisar um único aspecto da vida de uma pessoa, né? Ela foi importante em diversos temas. É uma defensora da liberdade de imprensa, uma mulher bastante avançada em diversos temas, na agenda de costumes, na pauta ambiental, mas, infelizmente, nas ADCs agiu, na minha humilde avaliação, sob forte pressão, e aquém das expectativas que todos nós, admiradores da professora Carmen Lúcia, projetávamos para ela enquanto ministra, presidente do Supremo Tribunal Federal, né? E você, de onde vinha essa pressão? Você hoje já tem essa avaliação? Olha, de parte da opinião pública, instrumentalizada, evidentemente, por parte da imprensa, que tinha um interesse claro, evitar que o ex-presidente Lula voltasse à presidência da República para aprofundar os processos de transformação da nossa sociedade. A nossa sociedade mudou demais nos governos, em especial da chamada era Lula. E o objetivo era impedir que essas transformações pudessem ser, digamos, melhor aprofundadas, né? Então era tirá-lo das eleições de 2018, para as quais ele era franco favorito. Não tinha, Joaquim, um único instituto sequer
que não dava vitória, inclusive em primeiro turno, para o ex-presidente Lula. A vantagem dele era mais larga e mais confortável do que a que ele tem hoje para as eleições de 2022. Então o objetivo era tirá-lo das eleições. E para isso precisavam, evidentemente, prendê-lo. E para que não houvesse reação, precisavam desacreditá-lo. Moralmente, foi o que fizeram, enfim, de fato, né? Precisavam, na verdade, destruir a reputação do ex-presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores. E fizeram isso. Isso foi uma estratégia, né? Já é possível identificar de onde partiu, se de fora, de dentro, ou se isso foi um movimento espontâneo? Eu acho que tem um consórcio de interesses. Eu não sou daqueles que acreditam em teorias conspiratórias. Ao contrário, eu fui obrigado até a rever o meu pensamento a respeito. Eu sempre acreditei que delírio persecutório não fazia bem para as pessoas de um modo geral. Então, quando vinham aquelas teses mirabolantes de que existem interesses norte-americanos, eu, com toda franqueza, eu duvidava. Mas eu fui obrigado a revisitar esse meu pensamento. Conhecendo profundamente os episódios da Vaza Jato, buscando os autos, enfim, né, que foram vazados pelo hacker, né, de Araraquara, dá para perceber de forma nítida que havia interesse econômico, interesse estratégico, interesse norte-americano, não nacional, que colidia, evidentemente, que colidiam com os nossos interesses, né? Então houve, de fato, uma participação do governo norte-americano. Hoje eu não tenho dúvida disso. Isso está provado. A Operação Lava Jato, ela desestruturou setores importantes da economia nacional. A indústria, enfim, petroquímica, óleo e gás, a indústria da construção civil, a indústria naval, ela deixou um rastro luminoso de destruição e de miséria no país. Foram mais de 172 bilhões de reais que deixaram de ser investidos, 50 bilhões de reais que nós perdemos em impostos e aproximadamente, segundo o Diese, 4 milhões e 400 mil postos de emprego. Fora o que nós perdemos em inteligência, né? Inteligência. Então, isso não é por acaso. Porque o próprio governo norte-americano combate a corrupção com inteligência. Ele não destrói CNPJ. Ele não destrói inteligência, né? Ele não destrói expertise. Ele preserva os CNPJs. Ele afasta, evidentemente, os responsáveis pelos desmandos e pune da forma como tem que punir. Mas ele próprio preserva as suas empresas, né? E no Brasil, essas empresas que estavam concorrendo com empresas norte-americanas, fora do Brasil, inclusive, em alguns países, a indústria da construção civil brasileira, de ponta, estava concorrendo com empresas americanas na África e ganhando a concorrência, né? Então, essas empresas foram desestruturadas. Então, eu acho que é um consórcio de interesses. A elite política inconformada com essas transformações profundas pelas quais o Brasil passou, inconformadas com o fato de que o Brasil saiu do mapa da miséria na gestão de um operário, que foi, na verdade, segundo dados estatísticos que não podem ser desmentidos, a pessoa que mais investiu em educação no país, que mudou a vida de milhares de brasileiros, que devolveu a dignidade, né, para os cidadãos brasileiros diante do Brasil, do mundo, que deu protagonismo para o Brasil no cenário internacional. Então, essa elite inconformada com isso, consorciada com interesses econômicos não nacionais, eu acho que é a grande responsável, e com a conivência de parte da imprensa, que aí tinha o pé nas duas canoas. Tinha um pouco de birra, de inconformismo, né, enfim, de luta de classes, né, da velha e boa luta de classes, e também um pouco digamos, de defesa desses interesses que não eram os nossos, né? Como a ministra Carmen Lúcia reagiu quando vocês apresentaram lá, foram despachar para que ela pautasse as ADCs que já eram antigas ali, já estava relatado, né? Olha, eu vou te dizer que essa foi uma das cenas mais engraçadas, mas eu não posso deixar de responder, sobretudo para você, né, que tem o meu respeito e meu carinho aí profundos. E eu fui com o Celso Antônio Bandeira de Mello, que é um dos maiores ícones, né, do direito brasileiro, e uma grande figura, um grande democrata, né, completou recentemente 85 anos, e ele não queria viajar a Brasília, ele estava muito desgostoso. E ele foi um dos padrinhos da nomeação da ministra Carmen Lúcia, o outro foi o Sepúlveda Pertence, evidentemente, mas ele conhecia e conhece a Carmen Lúcia desde sempre, conhece a professora Carmen, que ele chama de Carminha. Então, sem nenhuma cerimônia, nós fomos eu, ele e a Veida, e ele pediu a palavra, estávamos também com outros advogados, defensores públicos, Cacá e Fábio Tufik, enfim, todos são testemunhas desse episódio, e ele pede a palavra e diz, olha, eu não vou lhe tomar muito tempo. A senhora conhece bem a Constituição Federal. Eu vim pedir que a senhora aplique, que a senhora tire da prisão um homem inocente, um homem íntegro. Esse é o seu dever e a sua obrigação. Aí veio o silêncio, nós fomos atendidos na sala da presidência da ministra Carmen Lúcia. Logo na sequência,
a Veida Zancanelli, esposa do professor Celso Antônio, uma mulher maravilhosa, muito corajosa, ela pede a palavra. Falei, agora ela vai amenizar. Eu tinha gostado, evidentemente, daquela fala, né, me representou, mas a gente precisava, de alguma forma, dar um rumo para aquela conversa para ter um resultado. Ela pede a palavra e fala, olha, Carmen, você conhece bem as minhas duas filhas. Uma delas é procuradora. Carmen interrompe e fala, olha, como é que está a Carol, como é que está a Gabriela? Ah, estão muito bem? Então, Carmen, eu estava vindo para cá e pensando, o que mais, na verdade, uma mulher pode fazer por nós, mulheres? A minha filha chegou no auge da carreira, hoje ela é procuradora do estado de São Paulo, mas hoje ela é representada por você, que está no topo dessa carreira, da carreira jurídica, e que é a presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal. E eu disse, olha, a Carmen pode fazer muito por nós. Como mulher, ela é a única que tem a capacidade de ter a coragem necessária para enfrentar esses bandidos que colocaram o presidente Lula na prisão. Ela vai tirar o presidente Lula dessa prisão política e vai pautar as ADCs. Aí a Carmen, Joaquim, claro, intimidada, porque duas pessoas que ela reverencia, como todos nós da comunidade jurídica, olha para o Cacai, que estava perto da gente, e pergunta, como é que está o nosso Cruzeiro? Do campeonato, enfim, de futebol, não sei se era campeonato brasileiro ou não, e aí quebra o clima, o Cacai ri e tal, e a gente depois volta, claro, à pauta e faz um apelo, e ela termina a reunião de forma muito respeitosa, muito carinhosa, mas termina a reunião sem dar um resultado, que não era um resultado para o Lula, era para o país. Ninguém queria nada para o Lula, ninguém queria nenhum benefício para o Lula que não fosse um benefício que pudesse ser dado para qualquer brasileiro, de um julgamento justo, isento, feito, na verdade, por um juiz honesto, íntegro, desinteressado. Ninguém queria absolutamente, nem mais nem menos do que a aplicação correta e não seletiva da lei. Foi isso que nós fomos pedir. E passaram-se longos dias. E aí o ministro Toffoli assume a presidência do Supremo sob forte pressão. Depois de muito tempo, nós visitamos todos os ministros praticamente, acho que teve talvez um ou dois. Não, acho que nós visitamos todos. O ministro Toffoli pauta a ADC e o presidente Lula sai da cadeia por conta das ADCs. Aí depois a ministra Carmen teve a oportunidade de rever os seus próprios pensamentos e de corrigir esse episódio triste da história maravilhosa que ela construiu e a gente reconhece e aplaude, né? E aí votou pela suspeição, pela incompetência e pela parcialidade desse juiz bandido, né? Agora, duas coisas. Eu considero que eu queria ouvir a sua avaliação. São dois eventos que ajudaram a mudar esse consenso na sociedade, mudar inclusive a visão do próprio Supremo. Um deles é a fundação do Prerrogativas. O outro é o papel do Walter Delgatti na história do acesso às mensagens, que materializaram tudo aquilo que você já falava, descreveram. Bom, você pode falar sobre o grupo Prerrogativas. Como nasceu o Prerrogativas e como foram essas ações? Eu colocaria até um terceiro elemento. Acho que tem um papel de vocês, da imprensa, que foi decisivo de ter, na verdade, investido na contranarrativa, da qual todos nós, do Prerrogativas, mergulhamos, né? Nós fizemos a disputa de narrativas em todas as trincheiras, mas a imprensa foi decisiva, o seu trabalho, o trabalho do 247 e da mídia alternativa de um modo geral, tem que ser reverenciado, que foi muito importante. Foi uma fonte preciosa de informações, sobretudo para a nossa militância, que andava muito triste, cabisbaixa, e vocês sabem bem disso. Então eu acho que são três elementos, Prerrogativas é um deles, e nem tenho a ousadia de achar que é o mais importante. Tem a imprensa, o Walter, e é claro que esse grupo de advogados. Nós nos reunimos em 2014, quando a gente acreditou que havia de fato uma espécie de atentado contra as instituições, contra a democracia e contra o sistema eleitoral vigente. O Aécio Neves perdeu as eleições para a presidenta Dilma, ocupa a tribuna e de uma forma absolutamente raivosa incita o ódio na população e coloca as eleições em xeque. Nós resolvemos criar um observatório que depois acabou, enfim, sendo responsável pela fundação do grupo e pela organização no WhatsApp e chamamos de Prerrogativas. Para falar das prerrogativas do Estado, das funções de Estado, das pessoas, dos cidadãos, né? Não como privilégios, mas como direitos, inclusive como direitos e deveres, né? E nós fundamos esse grupo em 2014 e passamos a acompanhar o avanço nefasto de um processo que nós denunciamos desde o início de ativismo judicial, que é uma moeda materializada, na verdade, em duas faces. De um lado, a politização do judiciário, de outro, a judicialização da política. Resolvemos ocupar todas as trincheiras, fazendo palestras, dando entrevistas, escrevendo artigos, lançando livros, e conseguimos ocupar para poder, na verdade, fazer um contraponto. Um apoio decisivo de vocês,
a gente foi conseguindo espaços, inclusive, em diversos veículos da imprensa. Então, era normal que em determinada semana, em 2 ou 3 jornais de grande circulação, tivessem 3 ou 4 articulistas do grupo defendendo um ponto de vista diferente do que estava sendo publicado por parte da imprensa, que tinha objetivos políticos e eleitorais na prisão do ex-presidente Lula e na desacreditação do PT, né? Então, acho que o grupo foi importante nesse sentido, porque a gente criou um clima no país para que houvesse uma releitura desse processo. E nós, na verdade, conseguimos produzir artigos científicos, né? Como eu te disse, livros, publicamos 2, aliás, 4, né, livros, e fizemos um número enorme de lives, e a partir daí começamos a interagir com o poder público, das diversas instâncias, do sistema de justiça e da esfera política. E pressionamos os deputados federais, os senadores, visitamos todos os ministros do Supremo, conversamos com diversos ministros do STJ, incomodamos as redações de vários jornais, né, que veiculavam mentiras, e que a gente sabia que eram mentiras, para oferecer o nosso ponto de vista, muita porta na cara, mas assim, muita sola de sapato gasta. Viajamos para Brasília, eu quase me mudei para Brasília, né? Tive a compreensão e o carinho da família, né? Mas quase me mudei para a família, quase me mudei, na verdade, para Brasília, e eu lembro novamente do Sigmaringa, que chamava a prerrogativa de os extraditáveis. Ele falava, olha, se isso não mudar, vocês vão ter que sair do Brasil. Ele até brincava comigo, Joaquim, dizendo, olha, tira o OAB em Portugal, porque você não vai advogar mais aqui. Mas eu tenho o privilégio de integrar esse grupo, né? Eu sou só mais um. Nós temos diversos juristas, como Toron, Lênio Streck. Lênio Streck é um dos maiores juristas do mundo. Pedro Serrano. É um privilégio para um grupo como o nosso ter uma figura como Pedro Serrano, Gisele Cittadino, Carol Proner, Gisele Ricobon, Fabiano Silva dos Santos, né, que coordena prerrogativas comigo, junto com a Gabriela Araújo. Então, é um privilégio. É um grupo enorme. É o que a gente diz, é uma construção coletiva horizontal. Hoje a gente olha para trás e a gente tem orgulho, porque a gente não dobrou a coluna. Nos momentos mais difíceis a gente não sabia, como disse o Sig, né, à época, o que ia acontecer conosco. Mas nenhum de nós titubeou. A gente costuma dizer, né, que a omissão... Aliás, quem diz isso é o padre Antônio Vieira, né? A omissão é o pecado que se faz não fazendo. Então a gente não ia pecar pela omissão nem se esconder na conveniência do silêncio. Então eu tenho uma admiração profunda por esses advogados, essas advogadas, advogados de movimento social, defensores públicos, defensoras públicas, professores, que comprometeram as suas vidas pessoais para mergulhar nessa aventura, porque na época era uma aventura. Mas hoje a gente olha para trás e tem um orgulho enorme da nossa coerência, da nossa integridade, de princípios e de propósitos, de ter estado do lado certo da história. Defendemos a democracia, defendemos as instituições e defendemos o presidente Lula, que é a única liderança política capaz de reconstruir e reconciliar o país. Nós não vamos nos omitir. Isso não coloca, na verdade, nenhuma pecha, né? Eu sou petista, com muito orgulho, com muito prazer, a vida toda fui e vou continuar sendo, mas o grupo não é. Nós não somos um puxadinho do PT. Mas mesmo não sendo um puxadinho do PT, nós temos uma obrigação cidadã de nos manifestar e de mostrar que nós temos lado. Então o grupo declarou apoio ao ex-presidente Lula e vai trabalhar pela eleição do ex-presidente Lula. Tem um orgulho enorme. Agora, somado a esse esforço desses advogados, como eu disse, tem o trabalho de vocês, precioso da imprensa, e tem também o trabalho do Delgatti, que, olha, muita gente precisava ver para crer. O presidente Lula sairia da prisão, como de fato saiu, por conta do julgamento das ADCs. Haveria uma correção de rotas? Na minha opinião, sim, mas talvez não tão rápida. Pelo menos a incompetência a ser declarada, e aliás, foi reconhecida pelo próprio ministro relator Fachin, talvez numa tentativa de fazer com que as ações de suspeição perdessem um objeto, isso é uma outra discussão, mas o fato é que só aconteceu o que aconteceu com a velocidade que aconteceu, porque muita gente que precisava ver para crer, acabou vendo e passou a crer. Então criou-se um clima no país, imprensa, grupo de advogados, Delgatti, Vaza Jato e tal, para que essas pessoas pudessem, na verdade, fazer uma releitura desse processo. É o velho me ajude a te ajudar. Muita gente do Supremo acho que queria, digamos, uma ajudinha para nos ajudar, né? Para corrigir a própria omissão que eles tiveram, porque eles alimentaram esse monstro. Esse ódio do qual eles hoje são vítimas, eles ajudaram a alimentar. Não teve um freio de contenção. O juiz empoderado quase tudo podia, né? Em Curitiba, inauguraram a tal República de Curitiba, onde criaram um Código Penal e Processual Penal singular, era próprio, era o Código Penal do Moro. Inclusive, a Vaza Jato tem diversas passagens que os próprios procuradores reconhecem os abusos, né? É realmente uma loucura muito grande, né? Então, acho que são esses 3 fatores consorciados. Acho que o trabalho da imprensa, da mídia alternativa em especial, para informar, instruir a militância,
para não desanimar, para não sucumbir, com a coragem que vocês tiveram, as revelações da Vaza Jato, o trabalho do Prerrogativas, da BJD, do Sindicato dos Advogados de São Paulo, diversas associações, do Partido dos Trabalhadores. Eu tenho muito orgulho de ser filiado ao PT, um orgulho enorme de ter uma presidenta como a Gleisi, de ter tido um presidente como o Rui Falcão. É um partido que fez tantas transformações no país, o que eu posso sentir além de orgulho, né? Uma liderança como Lula, né? Você sabe que eu vou confidenciar uma coisa, um dia desse eu estava ouvindo o presidente Lula, ele lê muito. É um cara extremamente culto. E a gente percebe, na sofisticação intelectual que ele tem, as nossas próprias deficiências. Então ele fala de vários assuntos e às vezes eu fico instigado a estudar. Alguns eu conheço, superficialmente, outros com um pouco mais de profundidade, outros eu simplesmente não conheço e vou estudar. E ele conhece profundamente a história do Brasil, aliás, leu muito sobre a África, está muito preparado na pauta antirracista, que é uma pauta que a gente precisa enfrentar, e nós estamos muito atrasados nesse tema. E um dia ele estava dizendo, olha, o Brasil não tem heróis. Isso é ruim para um povo, né? Em qualquer país que você visita, os países reverenciam os seus heróis. Eu disse algo para ele que eu não tive... Aliás, eu pensei algo que eu não tive coragem de dizer para ele. Mas que agora eu estou dizendo para você, nós temos um herói. E não há nenhum exagero disso, eu não estou falando como militante, né? Eu acho que o presidente Lula é um herói para o povo brasileiro, não tem a menor dúvida. Tem a capacidade de enfrentar tudo o que ele enfrentou com um propósito, com a integridade dos seus princípios, com o sacrifício pessoal da sua vida pessoal, da vida da sua família. Isso é para poucos. Ele já mudou a história do Brasil. Ele tem um lugar absolutamente único, singular, né? Então, a minha avaliação, eu não tive coragem de dizer isso para ele, para não parecer talvez um puxa-saquismo exacerbado, porque esse não é o meu sentimento, né? O meu sentimento muito verdadeiro é de que a gente tem realmente um herói, né? E que esse herói é ele, né? Por toda a história dele, né? Por ter vencido e da forma como venceu a fome, né, no país, ter devolvido a dignidade para milhares de brasileiros, ter provocado mudanças tão profundas, né, nas áreas social, educacional, ambiental e tantas outras, né? Então eu só não tive essa coragem de dizer isso para ele. Para a gente se aproximando do final, para a gente se encerrar, primeiro que eu gostaria de confirmar com você que o Prerrogativa, na verdade, nasce também de uma resistência dos advogados diante de uma agressão que foi feita, né? Foi feito um ato de desagravo no Rubaiá, eu acho que era o Cristiano, a Valesca, o desagravo era eles, e eu acho que o Fernando Fernandes também, salvo engano, o Fernando Fernandes, e por conta de alguém que era também, que faleceu, mas era respeitado na comunidade jurídica, que é o René Ariel Dotti, que havia durante uma audiência talvez cumprido, que era o papel dele como assistente de acusação na Petrobras, porque não se sabe exatamente o que fez ali, mas foi isso. Envergonhou a advocacia. Envergonhou a advocacia, quando ele disse, respeite o juízo, dando uma agressão, era uma agressão aquilo ao Zanin, que estava exercendo o papel dele, e vocês reagiram, fizeram o almoço, e ali nasceu o Prerrogativas. Na verdade, ele nasceu um pouco antes, ele nasceu em 2014 como um observatório da democracia. Nós tivemos 2 atentados ao direito sagrado de defesa e advocacia. Um deles contra o ex-advogado da presidenta Dilma, que era o AGU, o ex-ministro José Eduardo Cardoso, que, na verdade, tinha sofrido uma ação que procurava inabilitá-lo para fazer a defesa da presidenta Dilma. E o outro episódio foi, na verdade, o episódio do Cristiano Zanin, da Valesca Teixeira Martins, do Dr. Roberto Teixeira e também do nosso querido colega Fernando Fernandes. Nesse momento, o grupo ganhou corpo. Porque nós estávamos, digamos, vocacionados para acompanhar com disciplina, com atenção, com vigilância, uma série de assuntos, não há a menor dúvida. Mas ali a gente percebeu que o nosso instrumental é jurídico, na essência é jurídico. E o que a gente tinha que preservar era o exercício regular e civilizado da nossa profissão, o exercício regular do direito sagrado de defesa. Né, que a gente não podia, evidentemente, se calar diante daquelas agressões recorrentes. Então, no episódio do Cristiano Zanin, da Valesca Teixeira Martins, do Roberto e do Fernando Fernandes, nós resolvemos fazer um grande desagravo que reuniu numa noite memorável centenas de advogados do Rubaiá, e eles foram desagravados pelo grupo, e a partir daí, claro, nossa dinâmica passou a ser outra. A gente se organizou em cima de um número enorme de pautas, e o grupo ganhou mais musculatura. Mas foi um dos grandes eventos que nós fizemos. Depois nós fizemos um desagravo ao próprio Supremo, ao presidente em exercício, que era o ministro Dias Toffoli, como uma forma até de
empoderá-lo para que ele tomasse as decisões que ele tomou, para que ele tivesse a tranquilidade de tomar as decisões que ele tomou, e fizemos, enfim, diversos outros atos, participamos de diversas outras iniciativas. Mas nesse episódio que você falou, a gente ganha musculatura e a gente entende que tem que sair, entre aspas, do WhatsApp e começar a falar para fora. Então, esse episódio ele organiza a nossa resistência. Então, acho que você foi muito feliz ao identificar com sensibilidade isso. Então, não foi exatamente a criação, mas ele organizou a resistência e acabou, de certa forma, nos dando a possibilidade de dar uma dimensão pública para o grupo. Então é isso. Tem o nome de prerrogativas ou já tinha? Já tinha, desde o início, era prerrogativas, prerrou. Eu confesso que eu não sei exatamente, foi um dia que eu estava muito preocupado. Eu tinha voltado de uma reunião com o Sigmaringa Seixas em Brasília e montei o grupo inicialmente com 30 pessoas. O Alberto Toron, né? E Alberto Toron, o Fábio Tuffic, algumas outras figuras muito queridas da advocacia, e aí nós montamos o grupo e me ocorreu, eu falei, olha, o que está em xeque não é só o exercício, né, sagrado do direito de defesa, são as prerrogativas das funções de Estado. O ministro Supremo precisa ter a tranquilidade de votar de acordo com os autos, não pode sucumbir, enfim, à opinião pública, aos desejos de hordas insensadas pela opinião pública. Ele tem que ter a tranquilidade e a integridade de votar de acordo com os autos, com a convicção exarada da análise correta e não seletiva dos autos, da verdade dos autos, né? E está perdendo essa função, está perdendo essa prerrogativa, esse direito-dever. Então foi aí que a gente resolveu dar esse nome. E hoje o grupo, na verdade, tem uma atuação nacional em diversos temas. Derrotamos o ex-juiz Sérgio Moro no pacote anticrime, fomos ao Congresso Nacional para defender o nosso ponto de vista. Estamos participando da construção do plano de governo do futuro governador do Estado de São Paulo, hoje pré-candidato Fernando Haddad na área de segurança pública, dando as nossas colaborações em diversas áreas para o programa de governo dos pré-candidatos presidente Lula e Geraldo Alckmin. Então o grupo está colaborando muito com a sociedade. E vai permanecer vigilante nesse momento de escalada da violência, né? Mas quando o Lula estava preso, você chegou a falar com ele em algum momento? Ou quando ele saiu, qual foi essa conversa de vocês? O que você pode revelar da conversa de vocês? Agora, recentemente? Você diz... Quando ele estava preso, você chegou a visitar? Sim, quando o presidente estava preso, eu fui várias vezes à vigília, me somando aos militantes, mas eu não tinha a honra e a alegria, claro, e o desafio enorme, né? De ser advogado dele, né? E, claro que é um sentimento paradoxal, a tristeza da situação em si, mas a alegria de receber a procuração de um homem público dessa envergadura. Mas ele estava e permanece nas mãos de excelentes advogados, uma grande equipe, doutor Zanin, Valesca, Sepúlveda Pertence, o próprio Sigmaringa, o Emídio e tantos outros companheiros, o Luiz Eduardo Greenhalgh, que é uma referência para todos nós, do nosso campo. Então eu não advogava para ele, não tinha muito sentido, evidentemente, eu visitá-lo nessa condição que seria artificial, e nem de entrar numa lista de lideranças internacionais que tinham uma importância muito maior do que a minha. Eu seguia na trincheira resistindo. Mas eu tive a oportunidade de, no dia que ele voltou para São Paulo, junto com o Emídio, recebê-lo ao lado dos coordenadores do Prerrogativas, Gabriela Araújo e Fabiano, no aeroporto de Congonhas. Então nós fomos de Congonhas até São Bernardo com ele. Ele saiu de Curitiba, passou pela vigília, entrou no avião e nós recebemos ele em São Paulo e fomos com ele até São Bernardo. Foi realmente muito emocionante. Ele saiu pelos braços do povo e voltou para os braços do povo. Você lembra de alguma coisa que ele disse, não, que te marcou? Olha, ele estava bem humorado, ele perguntou como estava o grupo, né? Eu estava muito emocionado, eu confesso que eu não lembro muito, porque eu fiquei muito emocionado, tentando me conter, evidentemente. Mas eu fiquei impressionado de ver a vitalidade dele. Porque alguém que tinha permanecido 580 dias preso por uma injustiça, por uma perseguição criminosa, ele estava bem humorado, ele estava preocupado com as pessoas, perguntando às pessoas, perguntando aos militantes, querendo ir para São Bernardo. Então, aquela vitalidade, aquela energia, aquela dignidade, isso é contagiante. E me contaminou a todos que estavam presentes. E eu acompanhei, enfim, o retorno dele e o discurso histórico que ele fez no retorno ao sindicato. Saiu do sindicato para a Polícia Federal, saiu da Polícia Federal para o sindicato. Né? Isso é muito simbólico, é um sujeito que sabe das suas origens, que sabe quem são os seus. Isso é uma capacidade realmente singular na política, né? Que nunca abandonou nenhum dos seus, né? E fez um discurso maravilhoso, e a partir de então, claro, a gente mantém um convívio que é muito dignificante para mim, que é um aprendizado constante, né? Mensagem final que eu gostaria de falar? Olha, eu quero, na verdade, parabenizar vocês, né, pelo documentário. Eu acho que a gente precisa investir nesses registros históricos, né? Eu acredito que parte da sociedade já fez uma releitura
das posições que tinha nesses episódios, enfim, do chamado lavajatismo. Parte da sociedade. Nós sabemos que nós não vamos conseguir atingir toda a sociedade, porque existe realmente um ódio de classes que impede que isso aconteça. Mas ainda precisamos assistir à autocrítica da imprensa, que tem um papel determinante nesse processo de deteriorização das nossas instituições e da credibilidade, enfim, do nosso sistema de justiça de um modo geral. Essa imprensa que incensou essa horda bolsonarista que hoje ocupa, ao lado da milícia, o Palácio do Planalto, para a vergonha de todos os brasileiros diante do Brasil e do mundo, né? Nós não podemos esquecer, Joaquim, que o lavajatismo, aliás, que o bolsonarismo, ele é filho de pai e mãe do lavajatismo. Essa que é a verdade. O bolsonarismo é filho legítimo do lavajatismo. Essa turma é que pariu o bolsonarismo. Essa turma sujou as mãos de sangue. Então, o que eu quero ver ainda, e acredito que vou ver como brasileiro, como operador do direito, é a releitura de uma outra parte da sociedade, que precisa revisitar os conceitos que tinha sobre o presidente Lula, que sofreu uma injustiça criminosa, que não tem precedentes na história brasileira. Eu acho que você pode discordar das ideias do presidente Lula, mas todo brasileiro tem que ter um respeito profundo pelo presidente Lula, votando ou não no presidente Lula. Então, eu tenho uma esperança sincera de que a gente ainda vai ter uma ampla maioria com essa percepção, fazendo autocrítica, que também é um gesto de desprendimento e um gesto muito digno, né? Que a gente tem que entender, tem que abrir os braços para receber, né? Então a minha esperança hoje é de que isso ainda vai acontecer, e eu acho que um documentário como esse é precioso, ele colabora demais para que isso aconteça e que aconteça rápido, né? Eu quero que o presidente Lula em vida, e vai viver muito, se Deus quiser, possa ver a sociedade, enfim, se reconciliando, quem sabe alguns setores ainda pedindo desculpa para ele. Eu ainda quero ver alguns jornalistas, alguns veículos de comunicação, né? Espontaneamente não sei se vão fazer isso, né? Mas vai dar um prazer enorme para nós brasileiros, não tem a menor dúvida que isso aconteça, né? Obrigado. Obrigado, Will.